Olá pessoal, sou o professor Leandro Muniz Corrêa, trabalharemos junto na matéria de Direito Penal e nesta aula especificamente os princípios do Direito Penal. Começo essa aula falando para vocês que esta é uma das, se não a aula mais importante de todo o curso de Direito Penal. Porque para todos os fins é de extrema importância que entendemos o direito penal sob essa perspectiva. Então, a análise do direito penal deve observar os princípios do direito penal sob pena de incorrermos naquilo que por muito tempo for utilizado. Um direito penal do terror, um direito penal simbólico, um direito penal midiático, mas não aquele direito que é o correto, que observa todos os princípios que lhes são norteadores e, então, sob essa perspectiva dessas proposições básicas e fundamentais, tutela efetivamente os bens jurídicos que ele se propõe a abraçar, a albergar, que são os tidos como essenciais, os mais importantes para a sociedade. Vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para vocês é uma pergunta conceitual. E sempre que fazemos uma pergunta dessa natureza, nos deparamos com uma certa dificuldade, porque para todos os fins, se você pergunta para um leigo o que é crime, ele vai te dizer matar alguém. Matar alguém, inclusive a letra da lei do nosso artigo 121 do Código Penal. Mas isso não é o conceito de crime. Isso seria um exemplo de, talvez. Então a conceituação é extremamente necessária para que entendamos sobre o que estamos falando. E aí sim iniciamos a discussão. Direito penal, como conceito formal, é a parcela do ordenamento jurídico público interno que estabelece as ações ou omissões delitivas, combinando-lhes as sanções correspondentes. Então eu sublinhei de preto, mas vou sublinhar mais uma vez de vermelho, porque é muito interessante, já conseguimos retirar desse primeiro conceito uma diferenciação de institutos que é crucial. Eu vejo alguns doutrinadores utilizando as ações delitivas. Não é de todo correto, pois possuímos crimes comissivos que derivam de ações de um comportamento positivo, eu vou e faço. Mas temos também crimes omissivos, que decorrem então de um não fazer. Eu deveria, mas não fiz. O nosso crime de omissão de socorro, por exemplo, é o clássico da doutrina para ilustrar essa situação. Temos aqui este primeiro parênteses a ser aberto, que temos tanto ações quanto omissões, e temos as sanções correspondentes. Professor, por que sanções e não penas? Porque o nosso ordenamento jurídico adota um critério dicotômico. Dicotômico, fuja do juridiquês. São duas as modalidades de sanções. São elas penas, que a grande parte da doutrina acaba utilizando, inclusive na hora de conceituar o direito penal, mas temos também as chamadas medidas de segurança. Então, justamente por existirem as medidas de segurança, é que falar pena acaba fazendo com que incidamos num reducionismo incorreto. Justamente porque as medidas de segurança sendo negligenciadas estão retirando parte da correção de uma afirmativa. Então, sanções correspondentes. Sanções por quê? Penas mais medidas de segurança. Conceito material de crime, por sua vez, refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social que afetam gravemente bens jurídicos indispensáveis à sua própria conservação e progresso. Mais uma vez, ressublinhemos aqui altamente reprováveis ou danosos. Por que altamente reprováveis ou danosos? Porque, conforme veremos no segundo momento, através do chamado princípio da lesividade, não basta que haja um dano, tem que ser um dano significativo. Existe um princípio da insignificância, inclusive, que nos traz esta ideia de que comportamentos que têm um resultado ínfimo de lesão a bens jurídicos não devem ser objeto de uma tutela, de uma resposta, melhor dizendo, do direito penal, de uma aplicação de sanção penal. No nosso segundo grifo aqui temos afetam gravemente bens jurídicos indispensáveis. Por que bens jurídicos indispensáveis? Porque são muitos os bens jurídicos que se encontram embaixo do guarda-chuva do nosso direito de modo geral. Mas somente os bens jurídicos indispensáveis, os essenciais, os mais caros, é que são passíveis da tutela jurídico-penal. Por quê? Porque o direito penal ele é uma resposta muito grave por parte do Estado. Então ela deve ser evitada a todo custo. Só se incide uma aplicação de sanção penal sobre uma situação que atinge então esse bem jurídico, que é muito importante. E dada a importância, justifica então esta resposta. Partindo então mais uma vez de uma conceituação, a última delas, prometo, o que são princípios penais? São proposições fundamentais que possuem a natureza de orientar a criação e aplicação do direito penal. Por que eu disse criação e aplicação? Porque, conforme veremos, existem princípios que são informadores da atividade legislativa.
E existem princípios que são informadores da atividade judicial ou jurisdicional, enfim. Para todos os fins, o juiz aplica o direito penal observando um princípio de uma forma. E o legislador, quando está criando a lei penal, ele também tem que observar esse mesmo princípio, mas de uma forma distinta, porque num contexto diferenciado. Partindo mais uma vez e complementando esta ideia, alguns princípios encontram-se implícitos na ordem constitucional. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que nem todo princípio vai estar lá na hora que você abrir a Constituição, pá, na tua cara. O princípio nem sempre está assim. Muitos deles estão, mas nem todos. O princípio da intervenção mínima, por exemplo, é um princípio que está implícito. Implícito por quê? Eu já ouvi falar em intervenção mínima, é algo que falam bastante. O fato de falarem bastante não quer dizer que está escrito na Constituição taxativamente, descaradamente, que o direito penal deve ser utilizado de uma forma a atender um caráter mínimo. Nunca. Não está escrito. Por quê? Porque o direito penal ele é tido como um responsável por retirar a liberdade do agente. Parte das nossas sanções jurídico-penais são de penas restritivas de liberdade. Pois bem, nosso artigo 5º da Constituição diz pra gente que a liberdade é um direito fundamental. Se a liberdade é um direito fundamental, e se o direito penal tem esse condão de retirar a liberdade, é certo dizer que o direito penal deve ser evitado, certo? Certo? E é justamente daí que nós extraímos a intervenção mínima. Implícito. Tem que tirar a roupa antes para você encontrar ele, mas encontra. O princípio da dignidade da pessoa humana é o primeiro daqueles que nós iremos observar, é o primeiro dos princípios em espécie. Muitos dos cursos de direito penal também iniciam com a análise do princípio da dignidade da pessoa humana, porque ele é um princípio mor. Se nós estabelecermos uma pirâmide hierárquica, assim como existe a de Kelsen para o direito, mas somente para os princípios, certamente ele vai estar no topo. Porque não é somente o princípio do direito penal, é um princípio do direito. E mais que isso, é um princípio de um Estado democrático de direito. Muitos doutrinadores apontam este princípio como sendo a espinha dorsal do nosso direito, a espinha dorsal do nosso ordenamento jurídico, do nosso Estado. Então essa dignidade da pessoa humana é uma condição que o homem tem e é inerente a ele, enquanto ser humano. Não homem, gênero, homem de modo geral, homem e mulher. Então, para todos os fins, todos os atos legislativos, judiciais, devem observar essa premissa. Devem partir do princípio que a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada. O segundo princípio que analisamos é o princípio da humanidade da pena. Interessante, você acabou de falar de dignidade da pessoa humana, agora humanidade da pena, não é muito humanismo? É exatamente o que é. Humanismo que nós trazemos a partir do avanço do nosso direito penal, a partir do abandono da chamada era da vingança pública, da vingança privada, da vingança divina. Nosso direito penal, sobretudo, adota um caráter humanitário, de entender o homem como ser humano, de entender o homem como a simples condição de humanismo desta pessoa lhe atribui certos direitos. E é justamente isso que nós entendemos como sendo a resposta, a explicitação do que é o princípio da humanidade da pena. Um fruto do nosso princípio da dignidade da pessoa humana que serve para vedar penas cruéis, de morte, de banimento, e justamente esse é o texto do nosso artigo 5º. Não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, penas cruéis. E por que é vedado tudo isso? Porque isso contraria o humanismo, isso contraria a dignidade da pessoa humana, isso contraria as próprias funções da pena. Você cortar o braço de alguém como resposta a determinada conduta tida como criminosa, não traz esta pessoa a uma ressocialização, de forma alguma. Então, para todos os fins, isso deveria ter sido abandonado há muito mais tempo. Já foi, com certeza é um avanço, mas o nosso passado, o histórico do direito penal, está marcado certamente pela utilização exacerbada destas penas. Tanto é que formou-se um princípio norteador do direito que busca vedar de toda forma, criar um óbice, então, a uma aplicação do direito penal desta natureza. Princípio da pessoalidade da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Culpabilidade própria como limite. Bem interessante, é basicamente o princípio da intranscendência penal. Mudei de tela, mas como é um princípio curto, basicamente a pena não pode passar da pessoa do condenado. Só responde aquele que fez. Pelo que fez. Não pode um filho, uma mulher, como se via antigamente, responder por um ato falho, responder por um ato criminoso de uma outra pessoa que não de sua própria autoria, de sua própria responsabilidade. O princípio da legalidade já está em tela.
É um dos princípios também, dos principais norteadores. Princípio, por si só, já é uma ideia fundante, uma proposição básica e de observância obrigatória, mas existem aqueles que se sobressaem. O da legalidade certamente é um deles. Está explícito, é o que inaugura o nosso Código Penal. Nosso artigo 1º do Código Penal nos traz a informação de que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Nós temos um brocário também, famigerado, que nos ensina: nullum crimen nulla poena sine lege. Latim, mas vamos traduzir, ou antes de traduzir, aviso vocês que existem algumas derivações. Nullum crimen nulla poena sine prévia lege, nullum crimen nulla poena sine lege penalis também existe. Então, a depender de qual doutrinador você utilize, ou de qual banca eventualmente organizará a sua prova, ou de qual professor que faz a sua prova de graduação, de pós-graduação, certamente pode haver essas variações. Mas o objetivo é o mesmo. E qual é? Não há pena sem que haja uma certa previsão legal dessa pena, e assim também o é com o crime. Então esse princípio ele se divide, ele tem uma ambivalência de reserva legal ou legalidade estrita e de anterioridade da lei penal. A anterioridade da lei penal comunica-se com esta realidade de que não há que se falar em crime sem que no momento anterior exista uma tipificação, uma previsão que fale, opa, se fizer isso, está cometendo crime. E por outro lado, nós temos a reserva legal ou legalidade estrita. Por que legalidade estrita? Porque somente a lei teria este poder de disciplinar o direito penal. Lei, não estamos falando de qualquer outro meio legislativo, mas somente a lei. E aqui eu trago para vocês algumas derivações que parte da doutrina chama de funções garantidoras do princípio da legalidade. São funções, são meios pelo qual o princípio da legalidade se materializa na lei, no corpo da lei efetivamente. Latim, mais uma vez, lex scripta, lex stricta, lex certa e lex prévia. O que quer dizer com isso? A lei tem que ser escrita, estrita, certa e prévia. A própria leitura já nos induz a traduzir, o que graças a Deus não é tão difícil, esse pelo menos não é. A lei scripta, ela veda os costumes. Então o objetivo é justamente de que a lei tem que estar escrita, taxada, porque para todos os fins, se permitíssemos que costumes fossem satisfatórios a influenciar e direcionar o direito penal, certamente as frações que possuem um lobby maior diante de legisladores teriam muito mais leis tutelando os seus interesses próprios, que não necessariamente estariam tutelando bens jurídicos, e isso tornaria o nosso direito penal uma coxa de retalhos maior do que é, a bem da verdade, porque nós já conseguimos constatar isso, infelizmente. Lex stricta veda a analogia maléfica. Então, porque a lei tem que ser estrita, e analogia, o que é? Essa utilização por comparação, por similitude. É mais ou menos parecido com aquela outra lei, então aplicamos aqui também. Esta analogia no nosso direito penal, ela é proibida quando maléfica. Existe mais um brocário do latino que diz: é proibido a analogia in malam partem, ou seja, para prejudicar, para tornar ainda pior a situação. Tá, mas para tornar melhor, então, uma analogia benéfica, uma analogia in bonum partem, é proibida também? Não, essa analogia é permitida, porque a situação que tende a beneficiar a condição do réu, do acusado, é sim permitido. Tá, e a lei certa? A lei certa se traduz pela vedação de leis genéricas, abrangentes demais. A lei não pode ser abrangente de modo a permitir que o juiz puna diversas pessoas por condutas completamente diferentes, simplesmente por caber dentro de uma interpretação desta lei. Então, para todos os fins, a lei tem que ser o mais fechada, mais restrita, o mais no meio do alvo possível. Tá, professor, mas e aquelas leis penais em branco, que elas já nascem dependendo de uma complementação? Lei de drogas, por exemplo, que depende de uma portaria da Anvisa para disciplinar o que é droga, isso não é considerado uma lei genérica. Uma lei genérica é aquela que não depende da disciplina para fechar, para ser complementada, mas sim não tem como ser complementada. Isso seria uma lei genérica, e isto é vedado por uma derivação, por uma função garantidora do nosso princípio da legalidade. Tá, e a lei prévia? A lei prévia é a que veda a retroatividade que prejudique o réu. Retroatividade é: cometo um fato hoje, daqui uma semana surge uma lei. Essa lei pode ser aplicada a mim? Depende. Essa lei vai me beneficiar ou vai me prejudicar? Mais uma vez, beneficiou? Show de bola, manda vir a lei. Prejudicou? Negativo. É vedada a retroatividade. Então a regra é irretroatividade da lei penal. Mas e se for mais benéfica? Opa, esta é a exceção. Aí é permitido. Aqui vem uma questão polêmica, digamos assim, mas ela já é
superada, pacificada. É polêmica ao passo que existe uma contradição dos nossos tribunais superiores, mas o entendimento e o posicionamento deles estão se consolidando e se reforçando com o tempo, no sentido de que, diante da pergunta, é possível que uma medida provisória discipline o direito penal? Você acabou de falar que somente a lei tem o condão, a lei estrita, o princípio da reserva legal, tudo se comunica e traz a nós o conhecimento de que somente a lei teria este poder. E a medida provisória? A medida provisória é lei? Não, é um instituto pelo qual se utiliza a fim de legislar, mas não é lei. E o nosso texto da Constituição diz que somente a lei disciplina o direito penal. O STF diz que a medida provisória pode. A medida provisória pode sim disciplinar o direito penal, desde que seja para beneficiar o réu. É a terceira vez que nós estamos vendo isso. É muito interessante partir dessa premissa sempre. O que é para beneficiar o réu, sempre vai existir um posicionamento, ou doutrinário ou jurisprudencial, que concorde. Neste caso, o posicionamento é o do STF, que diz pode sim. Um exemplo, que mais uma vez é o que a doutrina utiliza para ilustrar essa situação, é o do Estatuto do Desarmamento. Quando da vigência do Estatuto do Desarmamento, passou-se a considerar crime portar, possuir determinadas armas de fogo. Então, para todos os fins, se você tinha a tua arma em casa, começou a vigência da lei. Putz, e agora o que eu faço? O legislador, pensando nesta possibilidade, permitiu que durante um lapso temporal você fosse lá voluntariamente e entregasse tua garruncha, o 38 que você ganhou do teu avô. Só que chegando próximo do término, eles viram que ainda existiam muitas armas a serem apreendidas e muitas pessoas entregando, próxima do prazo de se encerrar essa possibilidade. Ou seja, se iria encerrar, iria passar a ser crime. Se a pessoa fosse pega indo para a delegacia para entregar a arma, ela seria presa. Então qual foi a consequência? Através de medidas provisórias, este prazo foi dilatado, foi postergado. Então tratou-se sim de medida provisória disciplinando o direito penal. Mas era mais benéfico ou era mais prejudicial nessa situação? Pense bem, ganhei o 38 do meu avô. Na terça-feira acabaria o prazo para que eu entregasse, mas eu só voltaria para casa na quarta, eu estava numa viagem. Então eu cheguei em casa na quarta-feira, peguei a arma e pensei, putz, se eu sair agora vão me prender, porque não está mais em vigência. Aí vem a medida provisória e fala, Leandrão, pode sim entregar a tua arma, tá tudo bem, você não vai ser preso porque nós estamos postergando, dilatando esse prazo. Show de bola, não me beneficiou, agora não vou ser mais preso. Então, para todos os fins, essa medida provisória tida como benéfica foi convalidada, foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal e então entendeu-se que o Supremo Tribunal Federal se posiciona nesse sentido. Medida provisória pode, desde que benéfica. Tá, professor, e o STJ? Não. O STJ, estritamente legalista, não pode se dizer que errado diz. A Constituição Federal fala em lei. Medida provisória não é lei, então não pode. Simples assim. STF pode desde que benéfico. STJ não pode porque lei é lei. Vamos analisar agora algumas questõezinhas de provas. Pode ser que caia na sua prova da faculdade, pode ser que caia no seu concurso, pois já caiu. Essas questões não foram criadas, eu retirei de concursos públicos, apenas tirei a bandeira da eventual banca organizadora, para que vocês entendam a abrangência, justamente porque tem questões aqui de concursos de ordem federal, concursos de natureza estadual, concursos de prova para teste seletivo para ingresso da continuidade dos estudos, a título de mestrado, de doutorado. Então nós retiramos essas questões para mostrar que há uma recorrência de cobrança de princípios de direito penal. Vamos lá. Com relação ao princípio da humanidade, é correto afirmar: A. Proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos. B. Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. C. Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. D. Determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. E. Determina que todos são iguais perante a lei. Vamos analisar um a um para começar a excluir e, sob a perspectiva dos princípios que nós já vimos, verificar se encontramos nas demais alternativas a explicação do que seria um outro princípio que já nos é conhecido. A. Proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos. Isso não é analogia?
Eu acabei de explicar para vocês que quando nós pegamos uma situação que é parecida e falamos, opa, vamos aplicar aqui também, isso é analogia? Então é exatamente do que se trata essa nossa primeira alternativa. Proíbe a adequação típica por semelhança. Adequação típica quer dizer, eu vou considerar crime essa tua conduta, porque existe um outro crime muito parecido com o que você fez aqui, que não é exatamente o que você fez, mas que há uma similitude, há uma semelhança, uma identidade. Esta analogia certamente não tem nada a ver com o nosso enunciado que quer saber da humanidade, certo? Então A, negativo. B, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, se não é culpado é o quê? Quem não é culpado? Fugindo do juridiquês. Quem não é culpado é inocente. Então, este princípio de que se presume ninguém ser culpado é o princípio da presunção de inocência. Mais uma vez, não se relaciona com o princípio da humanidade, que é o que nós estamos procurando nesse momento. Letra C diz pra gente: determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Isso aqui se relaciona com a culpabilidade do agente. Está dizendo que você não pode aplicar uma pena que seja superior ao grau de responsabilidade. Tá, e o que isso tem a ver com a humanidade da pena? A responsabilidade do fato está ligado com a culpabilidade, com a reprovabilidade daquilo que foi realizado. Então, humanidade, nada a dizer. Letra D. Esse é muito interessante. Determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana, ou que lesione essa constituição física e psíquica. Eu falei para vocês que o princípio da humanidade da pena, ele é um fruto, ele acaba derivando do princípio da dignidade da pessoa humana. As pessoas passaram a ser vistas pelo direito penal como possuindo direitos inerentes à sua condição de pessoa, de humano. Então, para todos os fins, o simples fato de você ser humano lhe garante certos direitos. Esses direitos são derivados de princípios, e o princípio dele principal, dignidade da pessoa humana, nós temos como um filho esse princípio da humanidade das penas. Então, as penas cruéis que eu falei para vocês, as penas de banimento, as penas de morte que são vedadas pelo princípio da humanidade da pena, não casa certinho com o que está escrito aqui? Dizendo que não pode ser aplicadas sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana, ou que lesionem a constituição física ou psíquica. Física ou psíquica, uma pena de tortura não é o que atinge isso. Sanções que atingem a dignidade da pessoa humana, uma pena de banimento. Se eu tenho direito por ser pessoa, como é que você vai me mandar embora? Vai me expulsar daqui sem passaporte para voltar? Não tem como. Então, esta é a nossa alternativa, porque essa é a definição do que seria uma pena, do que seria uma punição ao divórcio, ao arrepio de um princípio da humanidade da pena, do princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, a letra E determina que todos são iguais perante a lei, é o princípio da igualdade, nada tendo que se falar em relação com a humanidade da pena, que é o que nós estávamos buscando. Questão 2. O princípio do direito penal, que é uma garantia essencial aos direitos humanos do homem, devendo ser assegurado em um Estado democrático de direito. Olha que interessante, aqui ele traz um princípio essencial aos direitos humanos da ONU. Parece uma carta da ONU, né? Já coloca você a caminhar ou a dignidade da pessoa humana ou é princípio da humanidade, porque está falando do homem, está falando do princípio do direito essencial dele, de humanidade e tudo mais. Aí ele fecha. Conhecido pela expressão em latim, nullum crime nulla poena sine lege. Significa que, olha que interessante, leiam esta mesma questão excluindo tudo que antecede o latim. Vamos começar do latim. Nullum crime nulla poena sine lege. Significa que? Esta é a pergunta. Tudo que veio antes disso é aquela velha tática do examinador, do professor, de fazer uma cortina de fumaça para que você se pegue prestando atenção e buscando resposta em outros assuntos, em outras frases, em outras palavras-chave que não são aquelas que realmente carecem de atenção. Então, nesse caso, a questão começa no nullum crime nulla poena sine previa lege. Significa o quê? É só essa a pergunta. Vamos às questões, então. Nulo crime e nula pena sob a lei vigente, é a nossa primeira. O crime cometido sob a vigência da lei penal deve ser anulado, é a nossa segunda. A lei deve retroagir para punir o réu. Será? O crime hediondo deve ser punido mesmo sem lei. E por fim temos que não há delito e nem pena sem prévia cominação legal. Então vamos lá. Questão A, alternativa A, nulo crime e nula pena sob a lei vigente. Negativo. Se a lei já está vigente e você cometer um crime, é justamente esta lei que vai recair sobre você. Então não tem que se falar em nulo crime. Negativo, nada a ver. Letra B. O crime cometido sob a vigência da lei penal deve ser anulado. Por quê?
se a lei estava vigente à época dos fatos. O que eu disse para vocês é que se não existia lei, se não há uma lei prévia, isso decorre do princípio da legalidade, realmente não há que se falar. Mas nesse caso, não entendo por quê. A letra C. A lei deve retroagir para punir o réu? Eu não falei que a irretroatividade da lei é a regra? Então a lei não deve retroagir, a não ser para beneficiar o réu, a não ser para tornar ainda mais favorável a situação do réu. Nada a ver a letra C também. Letra D, o crime hediondo deve ser punido mesmo sem lei. Como? Se é necessário, vai punir como? Qual vai ser o norte que vai ser utilizado para essa punição se nós não temos uma lei? Alguém vai sentar num trono com um monte de espada atrás, não estou falando de uma série em específico, e vai falar: esta é a punição? Não existe. O princípio da reserva legal e da anterioridade da lei penal, que são os dois substratos do princípio lato sensu de legalidade, nos traz a informação de que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então o crime não pode ser punido sem lei. Ah, mas é hediondo. Não interessa. Nosso princípio não diz salvo crimes hediondos. Então não há crime, não há pena se não tem lei. Letra D, nada a ver, é a nossa sentença. Letra E, a última, não há delito e nem pena sem prévia cominação legal. Perfeito é a tradução literal do brocardo latino de nulo crime, nulla pena sine prévia lege, e a nossa resposta é o nosso ponto. Para você na graduação que vai fugir da prova final, porque vai acertar essa, para você que está indo atrás do teu concurso público, um passo a mais próximo da toga, do distintivo ou da sustentação oral como excelentíssimo promotor de justiça. Terceira questão. A terrível humilhação por que passam familiares de preso ao visitarem seus parentes encarcerados consiste na obrigação de ficarem nus, de agacharem diante de espelhos e mostrarem seus órgãos genitais para agentes públicos. A maioria que sofre esses procedimentos é de mães, esposas e filhos dos presos. Até mesmo idosos, crianças e bebês são submetidos a este vexame, a este constrangimento. É princípio de direito penal que a pena não ultrapasse da pessoa do condenado. Além da dignidade humana, tal realidade sustenta-se basilarmente no princípio de. Olha que interessante. Por que além da dignidade da pessoa humana? Porque este princípio, haja vista ser um corolário lógico, ser a ideia fundante do Estado Democrático de Direito, ele pode ser aplicado em qualquer caso. Qualquer situação em que haja um vexame, em que haja um constrangimento, você consegue enquadrar, você consegue aplicar esse princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o nosso examinador, sabendo disso, já excetua. Fala, ó, o que está acontecendo aqui? Mas a dignidade da pessoa humana não é, porque isso eu já sei. Quero saber qual que é o outro princípio. E aí ele usa mais uma palavra que nos dá mais uma luz. Além da dignidade humana, tal realidade sustenta-se basilarmente. Por que sustenta-se basilarmente? Porque existem ainda outros princípios que de uma forma reflexa você consegue utilizar para responder essa questão. Vou dar um exemplo. Letra A. Individualização, essa situação vexatória de parentes que se expõem a agentes públicos para visitar um parente, para visitar um terceiro que está dentro, inserido no nosso sistema penitenciário, ela se relaciona com a individualização da pena, com a fragmentariedade, com a pessoalidade, com a presunção de inocência ou com a legalidade. Olha que interessante aquele exemplo que eu falei que ia dar. Por que basilarmente? Por que utilizar esta palavra aqui no nosso anúncio? Porque, por exemplo, de forma reflexa, eu conseguiria responder essa questão pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade não diz pra gente que não há pena sem lei anterior que o defina? E você não está expondo a uma certa pena, a uma certa sanção, a esposa de alguém que se encontra preso, ao colocá-la nua na frente de um agente público, agachando, mostrando sua genitália? Então, para todos os fins, ela está sendo punida. E existe alguma lei que diga que a cônjuge de alguém que se encontra preso também deve ser punida? Opa, então a legalidade, negativo, negativo, isso é viagem. Isso é responder de forma reflexa. Você está tendo que utilizar subterfúgios metodológicos para conseguir introduzir na resposta esse princípio. Então, muito bem feita a questão, a palavra basilarmente já mostra. Se você colocar a legalidade e defender em série de recurso um posicionamento como esse que eu acabei divagando agora, a resposta vai ser basilarmente, ela pergunta. Qualquer outro princípio você vai conseguir, de maneira reflexa, ainda mais distante, aplicar aqui. Mas basilarmente, qual deles? Já vimos que o último de legalidade não é, porque diante desta viagem, ele se prestou a ser utilizado como um referencial negativo de questão que não deveria ser respondida desta forma. A traz para a gente a individualização.
O que é individualização? Falei para vocês que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Falei para vocês que essa intranscendência da pena, que só responde à pessoa que realmente fez, não podendo sua mulher e seus filhos também serem responsabilizados, trata-se de um princípio penal. Mas isso é individualização da pena? Eu acredito que aqui a discussão ficaria entre a individualização ou pessoalidade. Vamos excluir as outras só para mostrar quais são as diferenças desses dois institutos. Fragmentariedade. Fragmentariedade, pessoal, trata-se da característica que tem o direito penal de se ocupar de somente uma parte dos bens jurídicos, somente aqueles bens jurídicos essenciais, somente os bens jurídicos mais relevantes, mais importantes, é que o direito penal vem, coloca embaixo do braço dele e fala, opa, vou te proteger. Os demais não. Isso é fragmentariedade. Tá, presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. É isso que está dizendo aqui? Isso tem alguma coisa a ver com a mulher que se expõe ao agente público, com o bebê, com o idoso? Não. Excluímos também. Tá, individualização e pessoalidade. Individualização da pena quer dizer que você só vai responder pelo que você fez e de acordo com as suas características pessoais. Então, se Pedro e Paulo roubam juntos, a pena dos dois será confeccionada, elaborada, calculada pelo magistrado responsável de acordo com as características que cada um possui. Então, para todos os fins, Pedro era reincidente e Paulo não. Opa! Pedro já subiu tua pena e a de Paulo continuou normal. Isto é individualização das penas. Não importa que vocês tenham cometido o mesmo crime. A empreitada criminosa é a mesma. Na hora de punir, divorcia-se. Existem circunstâncias que são comunicáveis? Sim. Estudaremos isto mais à frente. Mas a regra é, não. Cada um responde por aquilo que fez de acordo com como fez, ou de acordo com o seu passado, de acordo com as nuances, de acordo com suas características pessoais e individuais. Ao passo que a pessoalidade, o princípio da pessoalidade da pena, diz que a pena não passará da pessoa do condenado. E é exatamente esta definição que responde à pergunta do enunciado. Um pai, uma mãe, um bebê, um idoso que ao visitar um conhecido, um parente num presídio, tem que se expor a esse vexame, não está respondendo junto? Ele não está sendo penalizado também de alguma forma? Foi teu filho que cometeu o crime, mas na hora de visitá-lo você tem que se expor a uma situação de constrangimento, uma situação que atenta contra o seu psicológico, que atenta de alguma forma justamente por essa situação de vexame, de constrangimento. Então, para todos os fins, a pena estaria passando da pessoa do condenado. O filho é que cometeu o delito, mas o avô ter que agachar nu frente a um agente público está também sendo submetido de alguma forma a uma espécie de sanção. Não aquela sanção tipificada de prisão que constava no tipo penal que o magistrado utilizou para condenar o filho, mas também de forma reflexa, de forma mascarada, até eu diria, a pena acabou passando da pessoa do condenado, e é por isso que o princípio da pessoalidade é o princípio que sustenta a crítica que é feita a esta situação, a esta realidade de visitas. Fechamos então esse nosso primeiro encontro dos princípios do direito penal. Continuamos na segunda aula, dividiremos em 3 aulas de cerca de 30 minutos cada, abordaremos os principais princípios e alguns que também vêm sendo cobrados, independente de serem tidos como principais ou não, justamente para que se eventualmente você se depare com uma dessas questões que traga um princípio que não é aquele mais corriqueiro, você ao menos tenha ouvido falar, tá ok? Um abraço a todos, espero vocês no nosso próximo encontro, boas aulas, até mais.